Fernando, ainda dentro desse segmento, o livro do Êxodo, em 22, capítulo 2, diz assim: se o ladrão for achado saltando um muro ou arrombando uma porta e, sendo ferido, morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Você acredita que nessa passagem da Bíblia Deus autoriza o porte de armas para a defesa do patrimônio? Eu acredito, não só acredito, como tenho certeza que Deus nunca foi contra o homem se proteger, se defender e defender a sua família e a sua propriedade. E não há passagem na Bíblia que Deus condene ou que Jesus venha a condenar um ato desse. Infelizmente, a gente está vivendo num momento, aqui no Brasil, onde nós não temos o direito a ter uma arma, a sair da nossa casa com uma arma. Uma coisa é você poder ter uma arma dentro de casa, outra coisa é você poder sair com uma arma na mão. Entra o leigo e vai dizer que os crimes vão aumentar. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver. A sociedade brasileira foi desarmada. E a sociedade brasileira foi desarmada por um presidente que botou o dedo e acabou-se. Não respeitou o plebiscito. A sociedade brasileira, ela é tão passiva que ela acatou no silêncio. Ela não reagiu, ela não foi de encontro. Não, muito pelo contrário, ela acatou e acabou-se. E, logicamente, a imprensa, a grande imprensa, nada falou. Então, nós estamos sujeitos a ficar presos em casa, porque quem está armado são os bandidos, são os marginais, eles estão armados. Você vai à rua e quando você observar na rua alguém com um calção bem frouxo ou uma calça folgada, se afaste. Porque ali o cara está armado. Se afaste, porque aquele cara está armado. Você tem a sua casa, você fica preso. É cheio de grade. Por quê? Porque o marginal está solto e está armado. E você precisa da polícia para ela lhe socorrer. Ela não atende, porque ela não tem estrutura, porque o governo estadual ou municipal não dá subsídio para que a polícia trabalhe da forma como ela tem que trabalhar e como a sociedade de bem quer que ela trabalhe. Se tem viatura na delegacia, não tem gasolina. Se tem gasolina e tem viatura, não tem pneu. Não tem pneu, não tem soldado, não tem agente, não tem nada. Então, não tem delegado, como é que fica? Então, você tem que ser armado, você tem que ter arma em casa, você tem que ter arma no seu carro, você tem que ter arma na sua empresa. E se as dificuldades que hoje existem no Brasil são duas, não sei qual é a pior. Uma é que se armar no Brasil é muito caro. As armas são caríssimas. E a outra é a burocracia para você ter acesso à arma. Então, é preciso mudar tudo isso. O governo Bolsonaro vem trabalhando para mudar, mas a justiça vem trabalhando para que não haja mudança. Nós temos que mudar essa justiça. Meu amigo Fernando, vamos sair no assunto família e entrar num outro assunto muito polêmico, sobre crimes. Hoje, eu assistindo a alguns vídeos, eu me deparei com um vídeo de uma promotora de justiça que gravou um vídeo dizendo: hoje é dia de Judas, hoje é dia, não é, de fazer justiça, vamos com a faca na mão,
vamos esfaquear esse presidente do Brasil e vamos votar no presidente que merece ser eleito. Aí dá um grito, fora Bolsonaro, uma promotora de justiça. Então eu pergunto a você, Fernando, você acha que as leis no Brasil, elas privilegiam o cometimento de crimes? Essa é uma pergunta. E a segunda, se você é favorável à redução da maioridade no Brasil. Eu vou voltar um pouquinho na questão da família. Veja, a família brasileira e a família no mundo inteiro, ela errou no processo de educação dos filhos, porque ela não conseguiu manter os filhos numa formação de caráter tão forte, tão sólida, vinculada ao pai e à mãe, que evitasse, tá certo? Que os valores da educação doméstica fossem destruídos pela educação acadêmica. Na hora em que pessoas, educadores, passaram a seguir uma cartilha deste italiano, do Antônio Gramsci, aí a arma não foi a bala, foi a palavra. No direito, nós não temos nenhum advogado, inclusive em Pernambuco, de renome, que defenda e que combata a justiça do jeito que ela está. Mas por quê? Porque ele foi educado nesse mesmo conceito. A lei no Brasil, as leis no Brasil, a partir da Constituição, em 88, elas foram gradativamente modificadas por um conjunto de elementos eleitos por nós. Elegemos essa classe política que fez a Constituição, mas lá estava um Roberto Magalhães, conservador da direita pernambucana. Nunca assinou como sendo da direita, mas é um homem conservador, é um homem que a gente respeita. Ele era um constituinte. Então, a mudança da legislação criminal e outras legislações, elas começaram a partir dali, porque a Constituição deu espaço para isso. E a partir daí, o bandido passou a ter vantagens em ser bandido. Se ele entrar na sua casa, você só vai poder fazer alguma coisa se ele lhe ameaçar. Quer dizer, o cara invade a sua casa e você nada vai poder fazer. Ele já ameaçou você ao ferir um direito seu, que é a defesa do seu patrimônio. Então, onde é que entra? De novo a justiça no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas a gente vive aqui e a gente está vivendo isso. O bandido está sendo privilegiado. Então, como mudar tudo isso? Como acabar com essa realidade? Não vai ser em 1 ou 2 governos de Bolsonaro. Uma pessoa como essa faz uma declaração dessa e ninguém manda prender, é porque todos estão apoiando a declaração dela. Essa é a grande verdade. A justiça, os advogados, todos os desembargadores, todos estão apoiando a declaração dela, porque ela está isenta. Assim como uma juíza que condenou um bandido e depois ela foi penalizada. Ela condenou e foi penalizada. Veja, onde é que está a justiça? No Brasil, inexiste. Aí prejudica a família, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos vivendo uma sociedade brasileira onde a justiça que está prevalecendo é a justiça do bandido, não é a justiça do homem de bem. Fernando, esse cenário que a gente está vivendo hoje, eu vou querer chamar você para a gente vir para o campo do judiciário. Né? Eu não vou emitir opinião sobre o que eu penso do judiciário, porque o entrevistado aqui é você. Mas nós vamos para a cabeça logo. E o STF? Como você avalia
o STF do cenário brasileiro de hoje? Veja só, Zé Carlos, eu acho que o Brasil, nós temos no modelo presidencialista, né? Até agora, presidencialista, são 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Esse judiciário, ele passou a ser, assim, uma vedete. Esse judiciário passou a ser o que era um poder reservado, discreto. Esse judiciário, após a Constituição, e nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 20 anos, esse judiciário passou a ser a vedete do sistema presidencialista brasileiro. Então, o STF é um órgão, né? Ele é um órgão que representa a cúpula do judiciário. E ele se autodetermina como o poder moderador. Veja que situação. Na época da monarquia, na época do império, era o imperador, era o monarca, Dom Pedro II. A monarquia era o poder moderador. Hoje, nós discutimos o poder moderador como sendo as Forças Armadas, para manter um equilíbrio entre os poderes. O Judiciário tem se declarado como sendo o poder moderador. O STF não é um poder, o poder é o Judiciário. O STF é uma cúpula, e essa cúpula não pode exercer o papel que hoje está exercendo. Essa cúpula está legislando papel do Congresso, essa cúpula está governando papel do Executivo. Então, é preciso modificar essa conceituação. Ou modifica o conceito, ou modifica os membros do STF. Das duas, uma. No modelo que está aí, ele está exigindo uma mudança. A Constituição atual, ela precisa ser rasgada e uma nova Constituição no Brasil precisa ser elaborada. E novos papéis precisam ser redefinidos. Essa Constituinte, essa nova Constituinte, eu só fico preocupado porque o povo brasileiro, ele infelizmente é tão ignorante, não é politizado, e ele pode novamente eleger uma raça de comunista para fazer uma Constituição até pior do que a que existe aí. Esse é o meu grande temor em cima disso. Mas por mim, o STF ou muda o conceito dele ou mudam os ministros. E agora no tema da política. Nós estamos vendo que existem correntes brasileiras, né, inclusive dentro do Congresso Nacional, e eu discordo. O nosso presidente da República, ele é muito educado, porque ele atribui com a colaboração do Congresso, com a colaboração do... Eu acho esse Congresso uma vergonha, né? Eu penso diferente disso. Esse evento aí do Daniel Silveira é marcante. E é marcante para todos nós brasileiros. Eu estava dizendo no começo que nós já estamos vendo alguns defuntos políticos, né? que estão andando por aí, que já são defuntos. O Rodrigo, o Lira, que é o presidente da Câmara, esse é um defunto. Uhum. Né? Mas sobre política, sobre descentralização baseada na liberdade econômica, do direito à propriedade, ao mercado livre, ao livre comércio, à livre iniciativa, ao Estado mínimo. Fale sobre isso. A presença do Estado, ela é muito importante. A gente não pode ignorar a presença do Estado. Hoje o Estado, ele não é um poder investidor. O Estado está inchado
e o Estado, seja federal, seja estadual, seja municipal, ao longo de décadas, ele foi inchado. Com isso, a capacidade de investimento do Estado não existe. Então, quem é que pode investir? Quem é que pode investir no nosso Estado, no nosso município, no nosso país? É a iniciativa privada. Agora, esses investimentos só vão poder vir para o Brasil se tiver segurança jurídica. Sem segurança jurídica, o investidor internacional não vem para o Brasil. Ele pode vir só o especulador, porque aumentou a taxa de juros. Então, o especulador, como está aí uma massa de investidores que entraram no Brasil, mas existe também um movimento de investidores de capital que também estão entrando no Brasil. O ministro da Economia já mencionou isso, mas uma grande massa está vindo para aplicar, porque os juros internos estão muito altos. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que a gente tem que defender? Nós temos que defender um Estado mínimo. Esse Estado mínimo, ele tem que funcionar. Não pode ser a realidade que nós temos aí. O Estado mínimo, ele precisa funcionar, porque é necessário que haja um atendimento à população mais carente. Nós temos que ter uma estrutura governamental que atenda a setores básicos, a pilares básicos. No Brasil, o custo de vida é muito alto. Então, a classe média hoje sofre. Sofre por quê? Porque paga pela saúde, a classe média paga pela educação, a classe média paga pela segurança, só paga pelo transporte. Veja que situação. Então, o que nós temos no Brasil são grandes corporações atuando nas áreas de uma forma que terminam penalizando a sociedade brasileira, a classe média brasileira. Então, é preciso ter uma legislação decente que dê garantia jurídica para os grandes investidores entrarem no Brasil e investir em segurança, em educação, em saúde e em transporte. Senão, o Estado não faz o trabalho dele, porque está totalmente inchado, só com servidores, só cuidando da folha de pagamento, e como não tem uma legislação de defesa, de segurança ao grande investidor, nós estamos na mão de meia dúzia de empresários que, infelizmente, não agem de uma boa forma.